Vocês sabem dizer qual o significado de capoeira? Já pararam para pensar sobre isso? Quem conhece aí o significado de capoeira? Fale para a gente lá na interatividade final. E vamos continuar e vamos ver sobre a história da capoeira. Muitos já conhecem, já ouviram falar, sabem como são os movimentos, mas não sabem dizer exatamente como que foi que surgiu a capoeira. Então vamos recapitular aqui brevemente. A capoeira é uma arte genuinamente brasileira. Tá? Isso daqui é importante que fique marcado no conhecimento de vocês. É uma arte genuinamente brasileira que já existia no Brasil na época do descobrimento e era praticada pelos índios que habitavam a costa do país. Olha só que novidade, você já tinha ouvido falar sobre essa origem da capoeira? Tenho certeza que muitos não, né? Qual é a versão que a gente costuma aprender? É que a capoeira é uma arte que veio da África para o Brasil, né? E que era praticada pelos escravos africanos. E aí foi transmitido para toda a população. Mas isso é uma versão que denigre, que desvaloriza o importante papel da cultura indígena na formação do povo e da cultura brasileira. Então, na verdade, a capoeira, ela é uma arte que é genuinamente brasileira. Ela foi criada no Brasil, gente. Ela não foi exportada de nenhum lugar. Ela é uma arte, uma dança, uma luta brasileira, certo? Vamos se apropriar disso. Nós somos os proprietários criativos da capoeira, certo? Então ela não é um elemento cultural de outro continente, certo? Ela foi criada aqui. E como eu falei para vocês anteriormente, os índios, os indígenas brasileiros que aqui viviam na época antes do descobrimento, tinham um conhecimento muito grande de lutas e de táticas de guerra, certo? Eles não eram pessoas indefesas que não sabiam nada, inocentes, não. Eles resistiram muito durante a época da colonização. Infelizmente, não foram capazes de suportar a força, né, a potência das armas de fogo, que era a grande vantagem dos europeus, certo? Eles tinham uma tecnologia muito mais avançada e fulminante, então eles utilizavam arma de fogo nos indígenas, certo? Então eles resistiram muito durante essa época, mas não conseguiram, eles sucumbiram ao poder das armas de fogo. Não foi possível, porque a tecnologia deles era menor, certo? Mas isso não significa que eles eram povos passivos, que deixaram os europeus invadirem o nosso país só assistindo, entregando tudo nas mãos em troca de espelho, em troca de roupa. Não foi assim, né? Isso daí é uma versão mentirosa da história. Os indígenas, e podem perguntar dos professores de história, né, o que vierem, não sei se já tiveram aí história ao longo do primeiro ano, mas os indígenas eles travaram muitas batalhas para defender o seu território das invasões dos colonizadores. Então, para que os colonizadores pudessem evitar essa capacidade deles de guerrear, de enfrentamento, é que eles começaram a anular completamente o conhecimento deles sobre lutas e guerras, né? Eles fizeram de tudo para que os indígenas então perdessem esse conhecimento, então não registraram, né? Os guerreiros que eles mataram todinhos, evitaram assim que fosse transmitido os conhecimentos de luta para as gerações posteriores, né? As crianças, os mais novos. Então, dessa forma, foi se perdendo esse conhecimento. E por isso mesmo, a capacidade de conseguir lutar. Mas aí, os que resistiram, os que conseguiram sobreviver a essa atrocidade, eles tinham
mantiveram esse conhecimento. E aqueles que não foram mortos, mas foram escravizados, levaram consigo esses conhecimentos de luta e assim foram ensinando também para os demais que estavam escravizados, inclusive os africanos escravizados. Então, daí houve então o encontro, né? O encontro de cultura. Os africanos talvez tenham contribuído um pouco com a parte musical, certo? Trazendo alguns conhecimentos sobre ritmo e música. Mas a questão da luta, dos movimentos, também de certos instrumentos musicais, inclusive o próprio nome, como a gente vai ver daqui a pouco, capoeira, origina-se de cultura indígena. Então a nomenclatura capoeira também é de origem indígena e vem do tupi-guarani, significa mato ralo, ou seja, capoeira, significa mato ralo, mato cortado. A capoeira foi uma luta de libertação na história da escravidão no Brasil. Ela inicialmente foi usada pelos indígenas tupinambás na Confederação dos Tamoios, que usaram a luta tribal para se libertar dos colonizadores que os escravizaram. Após o início da diáspora africana, índios e negros foram colocados juntos nas senzalas, quando passou a existir um intercâmbio cultural de lutas tribais e passou a ser uma arma poderosa usada pelos escravos negros e índios em suas fugas e formação de quilombos. Então, assim a gente vê aquilo que eu falei, os índios que foram escravizados, que não foram dizimados, eram guerreiros e eles tinham esse conhecimento de luta. E aí, junto lá nas senzalas com os escravos africanos, eles fizeram essa troca de conhecimentos e aí daí então foi surgindo a capoeira. Quais os instrumentos da capoeira? Vamos ver aí. Temos o berimbau, um dos instrumentos mais antigos do mundo. Atualmente é o principal instrumento musical da capoeira. É o único que numa roda de capoeira pode figurar sozinho, sem os demais instrumentos. Então é o coração da capoeira, o berimbau. Não pode faltar ele, pode faltar qualquer outro, menos o berimbau. Cachixi é um pequeno cesto com sementes. Tem possivelmente influências africanas e dos indígenas brasileiros em sua construção. Então, cachixi é esse daí que parece tem três partezinhas pretas, né? E ali um bastãozinho. Atabaque é tocado só com as mãos e acompanha o berimbau na marcação do ritmo do jogo. Pandeiro, de origem asiática, acompanha o som do cachixi. Agogô, de origem africana, sua função é ser um contraponto rítmico aos berimbais e ao atabaque. Reco-reco acrescenta variedade às vibrações únicas do agogô. Vamos falar mais sobre capoeira? Falta agora a gente descobrir quais são os movimentos da capoeira, né? Nós aprendemos sobre a origem, aprendemos sobre alguns instrumentos, né? E que o mais importante de todos eles é o berimbau, é o que dá aquele som metálico lá, tim, 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 né? Então, esse som aí é o que embala o ritmo. A capoeira é não dá para dizer simplesmente que ela é uma luta. Por quê? Porque é o único dos elementos de luta, né, das modalidades de luta que envolve elementos rítmicos e musicais na sua produção, na sua execução, certo? Então, essa é uma característica única, não existe nenhuma outra modalidade no mundo que coloque essa característica. E aí, justamente, esse ritmo é que faz variar entre movimentos mais lentos até os mais rápidos, inclusive variando os estilos de capoeira, né? Existem estilos de capoeira mais lenta, existem estilos de capoeira mais rápida e até mais violenta, certo? Então vejam o quanto que o ritmo ele é muito importante dentro da luta conhecida como capoeira, né? Então costuma-se dizer que a capoeira é luta, a capoeira é dança, a capoeira é jogo também. Por que jogo? Porque as pessoas elas formam ali a roda e elas começam a brincar, né? Uma brincadeira, fazendo os movimentos,
simulando uma luta, onde cada um se vai chamando um de cada vez para enfrentar, né? Aquela brincadeira de enfrentar. Então eles simulam, não é naquele momento da roda não é uma luta realmente, a não ser em determinados grupos, que aí eles querem, já são pessoas bem mais avançadas, né, nos movimentos, e eles querem explorar um pouco mais, avançar um pouco mais as habilidades deles. Então eles fazem tudo bastante rápido, bastante complexo os movimentos, e se o sujeito não conseguir acompanhar, ele pode levar mesmo uma pisada, um chute, um golpe no rosto, no corpo, né? Então ele precisa estar com as habilidades equiparáveis ao do outro, certo? Então existem momentos sim em que os praticantes, os capoeiristas, como são chamados, eles chegam a um nível de desenvolvimento tão grande que eles querem tentar explorar um pouco mais essas habilidades. Tá? Mas a maioria deles são compostos por pessoas que estão iniciando, então eles fazem tudo num ritmo de brincadeira, né? De dança, com os movimentos, mas sem encostar no outro, sem triscar, sem bater, né? Apenas realmente simulando a luta, o que é muito divertido. E essa característica é uma característica também do jogo, certo? Então o jogo é isso, é diversão, é brincadeira, uma atividade que a gente realiza modificando as regras, certo? Então isso se aproxima muito também da capoeira. E agora vamos falar dos movimentos básicos da capoeira, começando pela ginga. A ginga é o movimento básico da capoeira, aquilo que todo mundo tenta imitar, né? Quando ouve falar da capoeira, todo mundo tenta imitar a ginga. Olha só a imagem, ó. A ginga é o que faz o elemento de ludibriação do oponente. Por quê? Porque o capoeirista fica constantemente mudando a base dele, da esquerda para a direita. Então ele está ali, ó, no início, pisando com a perna direita à frente e a esquerda atrás. Aí, em determinado momento, ele puxa a perna esquerda para frente e faz uma alternação dos passos, né? Puxando a direita para trás. Então, o tempo todo repetindo essa troca de pernas e também de braço. Olha só a posição do braço, né? Enquanto a perna direita está na frente, o braço esquerdo está na frente, trocado, ó. Perna direita na frente, braço esquerdo. Depois faz a troca de pernas, aí vem a perna esquerda para frente e o braço direito para frente. Para que serve esse braço direito? É somente para dar equilíbrio na hora do movimento? Não, ele também serve como proteção do rosto e dessa parte do tórax, né? O braço na frente ali gera uma forma de proteção contra possíveis golpes que venham nessa direção. Então, por isso que sempre mantém o braço, um dos braços à frente. O outro, ele fica relaxado, mas um pouco recuado atrás do corpo. Para quê? Para em determinados movimentos ele também servir de balanço na hora de um chute, na hora de um giro, né? Então ele vai ser importantíssimo na execução desses movimentos. Depois nós temos a armada. A armada é o chute com o lado externo do pé. Essa parte do pé, chamada faca do pé, né? Essa parte mais externa, em que o corpo dá um giro de 360 graus por trás. Então aí está fazendo lá a ginga, em determinado momento o praticante faz um chute, girando o corpo para trás e dando chute com a parte externa do pé. Vamos observar esses dois movimentos aqui no cromo, como eu vou mostrar para vocês. Olha só a ginga, ó. Ginga é essa troca de passos, ludibriando. O oponente nunca sabe direito qual é a perna que ele vai usar para atingi-lo. Então, por isso ele fica confuso. O tempo todo o sujeito lá em movimento, e aí isso gera uma confusão que dá vantagem para o capoeirista. Armada, o chute por trás, girando, olha, viu? Então ele está fazendo a ginga, em determinado momento ele troca os passos e gira o corpo por trás, dando chute com a parte externa do pé.
Tá? Então aqui a ginga novamente, olha lá, tem esse ritmo bem relaxado, balanceado do corpo, né? Que é para justamente enganar o adversário. E a armada, olha lá, o giro do corpo 360 graus, gira completamente, pegando de surpresa na parte alta do oponente, geralmente na cabeça. Né? Mais uma vez, aqui já é a ginga. Ok, então agora vamos ver outros dois movimentos. Mais um deles é o AU. AU é o movimento de deslocamento, também conhecido como estrela. Então é como se fosse a estrelinha, não tem a estrelinha que a gente conhece, que as crianças geralmente estão tentando fazer, que na ginástica é conhecido também como estrela ou rodante. Então o AU é esse mesmo movimento. Uma perna sobe enquanto a outra mantém-se em apoio e os dois braços em apoio no chão. Em seguida, a outra perna também sobe enquanto a primeira vai descendo, chegando até o outro lado do corpo. Depois tem a bênção. Bênção é o chute frontal na qual se atinge o adversário com a sola do pé, a parte de baixo do pé ou até mesmo o calcanhar. Então ele está fazendo ali a ginga e no determinado momento a perna de trás se eleva e se estica, atingindo o oponente com a parte de baixo do pé. Vamos observar agora esse movimento. Olha lá o AU, como é feito. Ó. O AU está no momento da ginga e aí, viu? Aí ele faz esse movimento de estrela, ou AU. Para quê? Para se esquivar de possíveis golpes. Golpes geralmente de rasteiras. Tá? Então o AU é aquela estrela. E esse é o bênção. Ó. O bênção é um chute direto frontal. Isso, então é feito com a parte de baixo do pé, geralmente para atingir o oponente de baixo para cima. Olha lá o AU novamente, a estrelinha, ó, tá fazendo a ginga, troca a perna e coloca uma mão, depois a outra e gira com o corpo. E a bênção, ó, atinge ou com o calcanhar ou com a ponta do pé também. O pé esticado, às vezes essa parte do pé também serve para atingir, muitas vezes na parte do queixo, né, do oponente ou na região do peito. Vamos continuar, temos mais dois movimentos. Agora vem o martelo, que é um golpe com o peito do pé. Então, nesse caso, o capoeirista vai realizar um chute também direto, mas virando lateralmente o corpo e fazendo com que a parte externa do pé atinja o oponente. Olha só a postura dele, como é que fica. Muito parecido com os chutes de outras artes marciais, né? Taekwondo, karatê. O braço, ele se estica e o outro, ele permanece também um pouco levemente esticado, né, para baixo. Para quê? Para manter o balanceamento do corpo durante esse movimento. Então, esse é o martelo. Depois temos a queixada. Queixada é o golpe circular com a parte, na verdade, creio que aí é a parte interna do pé. Aliás, não, é a parte externa mesmo do pé, só que sem o giro por trás. Então, a queixada é quando o praticante faz a ginga e aí, sem girar o corpo por trás, ele eleva a perna, estica a perna para cima, num sentido anti-horário, fazendo um movimento circular com a perna, né? Como se fizesse um semicírculo com a perna esticada, de dentro para fora, certo? Então, observem aí como é que é esse movimento. Vamos ver no vídeo aqui o martelo, olha lá. Estão gingando e aí de repente ele eleva uma perna e chuta. Pode ser um chute com o peito do pé ou com a faca do pé. Então esse é o martelo. Olha lá a forma de defesa, né? Se abaixando bem. A queixada, ó. Queixada já é um movimento para fora, né, com a perna, mas sem fazer um giro externo. É simplesmente de frente mesmo para o oponente e aí ele gira o pé para fora. Mais uma vez o martelo, um chute bem
chicotada, né? Uma espécie de chicotada com o pé. Defende se abaixando bem para não pegar na cabeça, né? O braço também protegendo. E a queixada, um movimento puxando o pé para fora, né? Esticando a perna, ó, sem giro pelas costas. Pronto. E agora vamos ver mais dois. Temos aí meia lua de frente, é igual a queixada, só que com a parte interna do pé. Então, se a queixada é fazendo um movimento circular para fora, atingindo o oponente com a parte externa do pé, a meia lua de frente é fazendo o movimento no sentido contrário. Ele vai tentar bater no oponente com a parte interna do pé. E a cocorinha? Neste movimento é necessário que a mão que toca no solo mantenha o equilíbrio. Então a cocorinha é um movimento também de esquiva e que pode dar início ali a um contragolpe, geralmente por baixo, tá? Fazendo uma espécie de rasteira. Então vamos agora observar no vídeo a meia lua, olha lá, completamente contrário da queixada, né? A queixada é para fora. Meia lua, ó, é puxando o pé para dentro, faz o movimento para dentro, batendo com a parte interna do pé. E a meia lua, assim, e a cocorinha? Cocorinha foi esse movimento de esquiva, se abaixando, para poder fugir desses movimentos mais altos, mais amplos, como a meia lua, a queixada, entre outros, tá? Então a cocorinha é muito utilizada como uma forma de proteção. Enquanto uma mão, olha lá, uma mão vai lá embaixo, toca no chão, a outra está aqui em cima para tentar proteger, aí até para dar um contragolpe. Então olha lá, cocorinha é o de defesa, abaixa, se defende, certo? E a meia lua é esse puxando a perna para dentro do corpo. Muito bem. Então, pessoal, esses foram os principais movimentos aí relacionados à capoeira, tá? Vamos, eu acho que tem aqui mais um tempinho, vamos ver rapidinho cada um deles, só os cromas. Será que é possível? Desde o início? Vamos lá, aqui é ginga, né? Olha lá, o movimento de troca dos pés, ginga. Depois vem, observem bem, esse movimento bem bailado, bem gingado, né, do movimento, armada. A armada vai ser um chute externo, girando o corpo por trás. Olha lá a cocorinha sendo usada para fugir da armada, né? Então faz a cocorinha, colocando a mão no chão e outra no rosto. O AU, né, que é um movimento também de esquiva, muito parecido com a estrela. Então faz a ginga e depois o AU. Isso, e agora a bênção, né? A bênção, um chute frontal, pegando bem de baixo para cima, né? A cocorinha também serve para se esquivar desse golpe, olha lá. Depois o martelo. Martelo, um chute lateral, pegando com o peito do pé, né? Uma chicotada mesmo com o pé. Depois nós vamos ter a queixada. Queixada, um movimento parecido com a armada, só que sem o giro por trás, né? Só puxando a perna para fora, batendo com a parte externa do pé. Depois a meia lua, que é o contrário da queixada, fazendo o movimento para dentro, com a parte interna do pé. Meia lua e a cocorinha aí sendo usada como esquiva, ó. Muito, muito utilizada. E a cocorinha, um movimento de esquiva para baixo.